Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos fazer uma barra, gente, você tá entendendo? Uma barra com mel, isso mesmo, sabonete com mel, mel de verdade, mel de abelha. Vem com a gente que você vai amar essa técnica. Pessoal, quando a gente pensa nessa barra, um sabonete feito com mel, né, uma barra de sabonete com mel, né, a gente pensar em todas as propriedades de um produto tão rico como o mel, né, então a gente agregar e somar isso, né, ao nosso sabonete. Então a gente vai levar, né, a função cicatrizante, antibactericida, né, tudo que a gente encontra, né, nas propriedades do mel para o sabonete, sem contar que é muito, muito hidratante. Né? Então quando a gente pensa agora em várias técnicas com isso, né, para a gente pensar, por exemplo, favos de mel, a gente pode fazer tubos em variações diferentes, a gente pode fazer uma barra mesclada, a gente pode fazer uma barra favo de mel. Essa aqui é como se fosse uma barra DUI, né? Onde a gente tem a parte esfoliante, a gente tem a parte transparente e uma parte airada. Então a gente consegue fazer várias criações pensando nesse conceito do mel. E vou te falar, isso é muito comercial. Eu vendo barras com mel o ano inteiro. As pessoas quando fazem os nossos cursos, né, quando chega a parte do mel, elas admiram e falam, uau, que lindo, né? Que resultado maravilhoso. E eu venho aqui te ensinar a fazer uma dessas barras que tanto faz sucesso. Vem comigo que eu vou mostrar o passo a passo para vocês, tá? Primeiro ponto, eu vou fazer essa barra mesclada, onde tem variações de cores diferentes, e a gente vai trabalhar isso aqui. E vou ensinar vocês também a fazer um favo com mel, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho aqui pra gente, né, deixar essa barra bem linda, bem gostosa. Aqui eu tenho bases transparentes e tenho uma base branca também, tá? Primeiro ponto, eu vou ensinar vocês a fazer o favo de mel. Vai ser um vídeo meio que 2 em 1. Aqui eu tenho um plástico bolha, aquele comumzinho que você tem em casa. Esse efeito aqui que a gente consegue é por causa do plástico bolha, que imita um favo. E eu posso fazer em variações diferentes, olha só. Cores diferentes, tá vendo? Um tom mais claro, um tom mais escuro. Aqui eu misturei mica dourada a esse resultado. Então a gente consegue fazer variações com o mesmo resultado, né, com esse mesmo impacto. Aqui eu peguei um pedaço do nosso plástico bolha, vou diminuir um pouquinho, a gente fazer um favo de mel, também conseguir fazer a nossa barra. Diminuir um pouquinho. Aqui, tem que ter um cuidado de que uma parte é lisinha, retinho, e uma parte a gente tem as bolinhas. Então a gente precisa de usar a parte para cima com as bolinhas, porque a gente vai tomar o formato, né, dessas bolinhas para o nosso sabonete. Vou fazer bem no cantinho aqui para dar espaço para a gente fazer de cá também. Coloquei plástico bolha, se eu jogar assim, ele ia transbordar. Aqui eu uso minhas varetinhas. Eu juntei aqui mais ou menos 5, 6 varetinhas e a gente consegue fazer uma limitação. Para que essa limitação? Para não transbordar, não passar além, menorzinho aqui, para não passar além da nosso plástico bolha. Mesma coisa aqui. E na parte de baixo. E também na parte de cima. Então eu fiz toda a minha contenção aqui, onde vai ficar o nosso favo, tá? Então vou pegar aqui um pouquinho de base transparente. Vou pensar aqui no nosso corante azul e também nosso laranja. Porque quando a gente pensa nesse tom dourado, é uma combinação do azul mais o laranja. Quando a gente combina essas duas coisas, a gente fica aquele tom de dourado, aquele caramelo muito bonito, que é o que a gente espera do mel. Aqui a gente já colocou para vocês o mel, né? Assim que você derrete ele, você coloca ali umas 2 colheres de mel para cada quilo de glicerina. Se você quiser exagerar um pouquinho, você pode chegar até 6 colheres, tá? Então de 2 a 6 colheres. Aqui ela tá uma temperatura morninha para quase fria. E vou colocar aqui a nossa cor, tá? Bastante laranja e um pouquinho de azul. Ó, quando você coloca o azul, ele já dá aquele tom caramelo. Se você exagerar demais no azul, ele fica um tom de meio esverdeado. E mel tem isso. Esse aqui eu acho que é flores silvestres. Ele tem esse tom clarinho. De eucalipto, por exemplo, ele é bem mais escuro. Então a gente tem variações de mel. Tá tudo certo, tá? Quando você olha aqui, tem como mostrar aqui, Diegão? Ó, tá bem cor de mel, certo? Dá pra ver? Agora acontece, essa não é a cor real que vai ficar o favo.
Porque aqui ela tá grossa na camada. Para mim saber a cor exata, eu tenho que pegar um pouquinho e vir cá na bancada. Olha só, tá muito claro, eu queria um pouquinho mais escuro. Então eu coloco mais laranja e mais um pouquinho de azul. Ó, aí você olha, nossa, Ti, passou. Eu olho que na tua bacia ficou preto aqui, deu ruim, né? Agora olha só a brincadeira. Eu venho aqui no teste de bancada, ele começa a escurecer. Eu acho que tá mais puxando pro de eucalipto. Eu quero um pouquinho mais aceso. Um pouquinho mais de laranja. Estou bem. E olha só, o tom de mel que eu quero. Agora aqui é só jogar. Ah, lembrando a essência, né? Aqui a gente vai utilizar essência de mel e de aveia. Eu vou utilizar 50 ml de cada, tá? 50 de mel e 50 ml de aveia. Vai ficar aquele cheirinho perfeito. Ó, mistura bem, homogeniza. Às vezes pode dar uma natinha, porque tem um ar-condicionado aqui, né? A gente demorou um pouquinho, tá de morninha para fria. Às vezes dá umas natinhas, mas sem problema nenhum. Desde que você homogenize tudo. Coloquei também um pouquinho do nosso extrato de mel. A 80 ml. Homogeneizou. Tá pronto. Enriquecido com extrato de mel, enriquecido com mel de verdade. Muito cheiro, muito maravilhoso. Quando você começa a mexer aqui, ele sobe. É muito, muito bom. Essa combinação de mel com aveia, nossa, eu uso ela há anos para fazer mel. É muito gostoso. E não fim enjoativo, fica maravilhoso. E olha isso aqui. Você dá o zoom aqui, Diegão? Essa é a parte mágica. Olha essa cor. Olha isso. Fala sério. Parece mel ou não parece? É importante também, uma dica, uma super dica para vocês, é colocar numa bancada que seja reta. O que pode acontecer? Essas minhas costumam não ser tão reta. Aqui eu reparo que aqui tá mais grossinho, porque ele tá pendendo para cá, e aqui tá mais fininho. Tá tudo certo, já aprendi a lidar com isso. O que é a dica? Às vezes você já apertando e sentindo que aqui vai endurecer mais rápido e aqui vai descer por último. E você entender que é aquele ponto de uma gelatina mais dura que eu consigo extrair sem ele deformar o buraquinho que as bolhas deixaram. E eu consigo também, né, enrolar ele. Enrolar como um favo como esse. Eu consigo enrolar ele nessa textura aqui de gel que ele tiver. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quando a gente faz a outra técnica. Por quê? Se a gente esperar endurecer, ficar durinho assim, na hora que você tentar enrolar, ele vai quebrar. Às vezes ele vai chegar, cara, se eu enrolar, ele pega e quebra, né? Então, assim, uma dica para vocês é esperar esse time. Ele tá firmezinho, mas um pouco macio, parecendo uma gelatina mais dura, sabe? E a gente consegue um resultado bem bacana. Então vou deixar de lado aqui e em paralelo vou ensinar outra técnica de mel para vocês. Então assim, a gente vai usar agora e fazer essa técnica mesclada, onde eu vou usar duas texturas diferentes, tons diferentes. Estou pensando na transparente, né, para ser esse mel aqui, e também vou trabalhar um pouquinho a parte branca, e de fazer essa mesclagem, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui nosso mel. Eu preciso aproveitar para jogar esse restinho aqui que sobrou do outro aqui. Vou preparar já as essências na mesma proporção, tá? Mel e aveia. E também nosso extrato de própolis. Gostam, perdão, mel. Mesma coisa na parte branquinha. Extrato micelado de mel. E as essências. Vamos pensar na mesma proporção
de aveia e mel. Então, tanto na branca quanto na transparente, a gente utiliza a mesma proporção, tanto de essência quanto de extrato. Com as propriedades agora, a gente tem que pensar o quê? A ideia aqui é a gente trabalhando. Vai ter um paninho para ajudar. A gente pode trabalhar níveis diferentes, colocar um apoiozinho, níveis diferentes, de inclinar e ficar tipo, né, ele trabalhando, né? Às vezes para um lado, para o outro. Eu posso deixar reto, eu posso jogar camada só num canto. E aí você vai trabalhando isso, tá? Então aqui, eu tenho já. Eu joguei aquele restinho daqui, aqui, ele já dá aquele tom de mel, só que tá clarinho, né? Vai ficar tipo assim. Tem que vir agora um pouco mais laranja. Um pouco mais de azul. E não tem como eu olhar pra cá e falar assim, nossa, tá bom, eu tenho que fazer o teste de bancada. Tem que chegar aqui e colocar, ó. Tá no meio termo. Mais laranja. Que é generoso, né? Bastante corante. A gente tem essa cor bem intensa do mel. Ó. Mais um pouquinho. E aqui eu tenho a cor de mel que eu espero. Vou começar jogando um pouquinho pro lado. E colocar um pouquinho na nossa transparente. Coloco aqui. Lembrando que a gente tá atualizando. Ó. O ponto que eu tô aqui, não sei se consegue dar um zoom aqui, dia consegue? Nosso favo. Nesse ponto ele não vaza mais, posso tirar a contenção. Se deixar endurecer completo, não consigo enrolar, né? Tira a contenção e olha a mágica acontecer. Ele tá uma textura macia, tá vendo? Que eu consigo puxar, mas ele não deforma os favos. Eu consigo puxar ele aqui e enrolar da maneira que eu desejar. Então nessa hora aqui, você só enrola para ele acabar de secar, ó. Ele tá bem macio. Só enrola. E depois você pode estar trabalhando ele usando uma barra como essa, usando para fazer essa cobertura do tubo, ou até mesmo vendendo somente o favo para a gente rasgar os pedaços, né? Só tipo rasga os pedaços e utilizar no lavabo. Você pode deixar tipo aquele pedaço de favo e a pessoa vai tirando e utilizando no lavabo. Vamos voltar para cá, daqui a pouco a gente chega nesse ponto de novo aqui. Então aqui, vamos usar uma bacia para a gente acelerar um pouquinho o nosso processo. A gente pode desengrossar ele um pouquinho, ou até mesmo pode usar uma jarrinha funil, dessas de bico. Acho melhor que a bacia. Jogue de pouquinho em pouquinho. Ó. Porções menores, vai dar esfriar. Que ele vai meio que ganhando textura mais grossinha, é o que a gente quer para esse momento. Ó, pode ir mexendo, ele engrossando. E aqui, ó, tá aquela gelatina. E você pode vir para ele furar, por exemplo. Daquela mesclada. Mistura, pegando textura.
Quanto mais ele esfriar, mais grossinho vai ficando. E paciência. Aqui vai criar uma película, tá vendo? Fica aqui essa gelatina. E aqui você vai engrossando uma textura mais de gel. Às vezes eu coloco um pouco mais gelatinoso, um pouco mais líquida, e aí vai fazendo esses rajados. E agora a gente vai colocar um plástico bolha sobre esse sabonete. Dá aquela apertadinha para ele realmente acomodar aqui e pegar o formato dessas bolinhas. Eu poderia fazer de que forma também aqui? Eu poderia ter revestido a vasilha com a parte da bolha para cima. E aí, em toda a lateral dele, teria esse bolha. Esse caso a gente colocou só na parte de cima. Então, quando eu desenformar, a parte vai estar lisinha nas laterais e em cima vai ter aquele efeito favo de mel, né? Tipo esse efeito, né, que a gente vê aqui de favo de mel e lisinho nas outras partes, né? Então, há duas maneiras de você fazer. Fique à vontade, usar a sua criatividade. E é algo assim muito pessoal, a pessoa vê aquela textura, vê aquelas camadas e isso chama muita atenção, né, do seu cliente. Isso gera valor para você, destaca as qualidades tanto do mel, né, se colocar um sabonete feito com mel, né, e também colocar as propriedades dos extratos glicerinados que você vai estar usando na sua receita, tá? Espero ter ajudado vocês, né, tanto na dica da nossa barra quanto no favo de mel, né, isso possa agregar cada vez mais nas suas linhas, nas suas produções. Qualquer dúvida, coloque embaixo no comentário, a gente está aqui para te ajudar, né, para realmente agregar um conhecimento, agregar tirando as suas dúvidas, né, e dar segurança para você possa fazer a sua produção, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.